Boa tarde, nono ano. Quem está falando é o professor de gramática, professor Vinícius Vieira, do Colégio Militar, dos nonos anos, e nós vamos fazer a correção da nossa primeira atividade sobre tipos de sujeito. Eu quero parabenizar vocês pelo empenho e a dedicação. Quis fazer através desse vídeo para facilitar e para que vocês consigam entender ainda um pouco mais. O primeiro exercício, não coloquei aí, são 3 fragmentos de textos, certo? E aí vem a letra A dizendo, lá no primeiro fragmento, o sujeito da forma verbal em mesmo que fosse o que mesmo que fossem? Os produtos. Então a resposta da letra A é os produtos. B. Em primeiro, como você classifica o sujeito da oração 1 bilhão de pessoas são vítimas da fome? Quem são vítimas da fome? 1 bilhão de pessoas. Sujeito composto ou simples? Talvez você vai falar composto, Vinícius, porque olha a quantidade de pessoas. Mas vamos perceber aí. 1 bilhão de pessoas. Qual que é o nosso núcleo aí? Pessoas, não é? Temos quantos núcleos então? Só um. Se temos só um núcleo, vai ser sujeito simples. A resposta da letra B é sujeito simples. Em 2, qual a classificação do sujeito das orações? Inspire profundamente e prenda a respiração. Inspire profundamente. Quem inspire profundamente? Ele inspire. Então, ele está oculto, elíptico, desinencial. Você inspire. E prenda. Quem prenda? Você prenda. Então, nós vamos responder aí, sujeito oculto, elíptico ou desinencial. E o sujeito que está oculto aí é o você. Letra D. Em 2, segundo, como você classifica o sujeito da forma verbal destacada no trecho a seguir? Mas todos temos a capacidade de deliberadamente prender a respiração por curtos períodos. Mas todos temos. Quem temos? Todos. Todos, então, é sujeito simples. Letra E. Em segundo, qual é o sujeito de é um de nossos 2 ritmos biológicos vitais? O que é um de nossos 2 ritmos biológicos vitais? Esse ciclo está lá no segundo, certo? É só voltar lá no trecho. Então, esse ciclo entre aspas, porque nós estamos tirando do texto. Em terceiro, que é o terceiro fragmento, como você classifica o sujeito da oração quero um remédio para pulgas? Quem quer um remédio para pulgas? Eu, mas está oculto. No próximo exercício eu trago um texto, o que houve os brasileiros. Ele foi postado na Folha de São Paulo e vai falar um pouco sobre os fãs de MPB, funk, vai falar um pouco sobre os gêneros musicais. E tem um exercício de verdadeiro ou falso. Então vamos responder. Número 2, letra A. O texto expõe apenas certezas sobre a música popular brasileira? Falso, ele expõe também dúvidas. Por quê? Porque ele faz perguntas levando o autor a uma reflexão. Então é falso. Letra B. O texto indiretamente apresenta uma crítica à cantora sertaneja Marília Mendonça? Falso. O texto só a cita como exemplo. Letra C. No texto há a afirmação de que Chico Buarque é visto pelos brasileiros como um autor ultrapassado. Mentira. Né? Ele vai fazer só uma comparação do Chico Buarque com a Marília Mendonça, então é falso também. Letra D. A informação sertanejo, funk, gospel domina as paradas de hoje. É certeza no texto? Sim. Ele afirma isso, então verdadeiro. Letra E. No texto há um questionamento sobre as novas tecnologias e a produção de gêneros populares nas periferias? Correto. Esse é o objetivo do texto. O próximo exercício é um exercício de comparação.
Compare as orações seguintes. Temos a primeira. Falaram que você não leu o livro. Roubaram meu carro. Olha, falaram que você não leu o livro. Alguém falou. Roubaram meu carro. Alguém roubou. Nós não sabemos quem é. Qual a classificação do sujeito dos verbos destacados? Sujeito indeterminado. Ele existe. Só não se sabe quem é. Letra B. Na oração 1, o enunciador provavelmente sabe quem falou. Falaram que você não leu o livro. Sim, provavelmente ele sabe, mas ele não quis identificá-lo. É a mesma coisa, eu falei sobre isso na sala de aula. É a mesma coisa que falar assim, nossa, falaram que você estava falando de mim. Falaram que você escreveu uma carta contra a escola. Então, olha aqui, falaram. Então, provavelmente o enunciador ele sabe quem é o sujeito, mas não quis identificá-lo. Na letra C, na oração 2, o enunciador provavelmente sabe quem é que roubou? Não, ele não sabe. Olha, roubaram meu carro. Quem é que roubou? Ele não sabe de forma alguma. Então, provavelmente, o enunciador não sabe quem roubou o carro. E na letra D, com base no que foi analisado, o que se pode concluir sobre o sujeito dos verbos destacados? O sujeito é indeterminado, porém pode ser empregado em duas situações. Uma que é possível identificá-lo, mas não se quer fazê-lo. E na outra situação, quando é impossível determinar quem realizou a ação. Resposta da letra D, então. Por fim, nós temos o último exercício que diz: em quais dessas frases o sujeito é composto? Olha lá a letra A. Nós temos muitos motoristas não conseguiram renovar a carteira de habilitação. Quem não conseguiram renovar? Muitos motoristas. Tem quantos núcleos? Qual que é o núcleo aí? Motorista. Então só tem um núcleo, é sujeito simples. Então não marca. Ana Maria se inscreveu no concurso cultural. Quem se inscreveu no concurso cultural? Ana Maria, uma única pessoa. Então, sujeito simples, não marca. Pedro e Marcos fazem hoje 10 anos. Quem fazem hoje 10 anos? Pedro e Marcos. Tem quantos núcleos? Pedro, um núcleo, Marcos, 2 núcleos. Então, sujeito composto marca a letra C. Várias medidas foram tomadas pelo presidente. O que foram tomadas pelo presidente? Várias medidas. Qual que é o núcleo aí? Medidas. Tem quantos núcleos? 1. Então é sujeito simples. Mesmo estando no plural, só tem um núcleo, então é sujeito simples. Os 2 amigos foram ao cinema. Quem foram ao cinema? Os 2 amigos. Qual que é o núcleo? Amigos. Então só tem um núcleo. Então é sujeito simples, não marca. Chegaram do passeio o professor e os alunos. Quem chegaram do passeio? O professor e os alunos. Quais são os núcleos? Professor, alunos, 2 núcleos. Então marca sujeito composto. A resposta dessa questão é a letra C e a letra F.